E você tinha uma coisa muito peculiar, que era o incentivo aos jogadores na hora de entrar em campo. Eles saíam ali do vestiário para o campo de jogo, subiam aquelas escadinhas e você estava lá em cima esperando por eles para dar aquele incentivo. Como é que era? Conta essa história aí. Ali era o tapinha, né? Chegava exatamente. Tapa ali, que batia nas costas do jogador, mas ali criou uma motivação e chegou um determinado momento que o próprio elenco sentia a necessidade de que estivesse o presidente, não adiantava ser outra pessoa, tinha que ser o tapinha nas costas do jogador, e isso foi notícia nacional e internacional do Vitória, que tinha esse incentivo. Veio o futebol feminino, e no futebol feminino também foi agregado esse valor, porque se tornou um símbolo do Vitória, assim como o Vitória é raça, o tapinha na entrada dos vestiários. E chegando uma certa vez em Portugal, lá no Boa Vista de Portugal, já era notícia do tapinha do presidente do Vitória, e teve um jogador nosso levado pelo saudoso Robério Lopes, né? Que foi o Rogério, e lá o português foi também fazer o incentivo ao Rogério, e o tapa foi diferente do tapa que dava o presidente do Vitória, mas aí foi uma brincadeira que começou a tomar espaço na mídia, né, e se tornou a notícia nacional. E foi o André Galindo, não, André Galindo não, foi o... Andrei Kampf ou Fernando Rocha? Agora, não, ele está no Rio de Janeiro hoje também, que foi uma das reportagens. Jorge Guilherme. Jorge Guilherme também, mas foi o André Galindo, foi todo... A moça... Sabrina também. Sabrina Rocha. Porque toda vez eles queriam fazer diferente. Vamos mostrar de novo, vamos mostrar de novo. Vamos mostrar e o tapinha é só força de expressão, porque era um tapa poderoso. Todo mundo tinha que passar no vestiário. Quando passava na boca do túnel, a gente puxava. Não, você voltou, tem que passar. Era repórter, até o quarto árbitro. Entrava para pegar a súmula, também levava dele. Hoje é moda incentivar o futebol feminino, mas você enxergou isso antes de todo mundo. Hoje, infelizmente, né, a gente não tem o grande time do Vitória participando da primeira divisão, da segunda. O Vitória está fora, o Vitória feminino, né, está fora das competições, mas foi, sem sombra de dúvida, o maior time do Nordeste e um dos incentivadores para o futebol brasileiro feminino, da forma que ele é hoje. O Vitória teve um elenco de ceder 8, 9 jogadoras de uma vez só para a seleção brasileira, além do técnico, auxiliar técnico, preparador de goleiro e o preparador físico, todos saindo da equipe do Vitória. Veio a participação do saudoso Paulo Maeda, do Modesto Roma, ex-presidente do Santos Futebol Clube, lá de São Paulo, e que aqui foi o nosso vice-presidente no futebol feminino. O Vitória fez história, sendo 9 vezes campeão pernambucano consecutivamente e representante do Brasil em 2 Libertadores da América, colocando jogadoras para participação na Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos. Foi importante a participação do Vitória no futebol feminino. Hoje, Vitória de Santo Antão, e a gente tem aí a satisfação e a fé em Deus de dizer: vamos fazer a nossa arena para que o futebol da nossa cidade tenha um local para fazer os grandes espetáculos do futebol pernambucano. Quando o Vitória e até mesmo o Veracruz participavam do Campeonato Pernambucano na primeira divisão. Está chegando. E vão voltar aí para a primeira divisão com certeza. E eu estou nessa torcida aí pelo nosso tricolor das Tabocas. Mas a gente falando de futebol, eu lembro bem, né? A gente discutia muito, falava muito, conversava muito. E há uma discussão que não é mais discussão,
de que o Sport de 1987, aquela história do título, e você acompanhou isso também de perto, até como jurista, como entendendo do assunto, do que estava sendo julgado ali. E não tem dúvida nenhuma, né? Hoje ainda torcedor do Flamengo ainda fala de 87, que o 87 é do Flamengo, mas do jeito que foi, do jeito que se apresentou, é o Sport legítimo, reconhecido inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida ainda, não? Para mim, não. Eu acho que o que é acertado, tem um ditado popular, nem é caro nem é barato, é acertado. E lá teve 2 módulos, se não me engano, um Isso, verde e um amarelo. E nesses módulos tinha 20 equipes de um lado, 20 de outro, veio de um campeonato anterior, parece que, se não me engano, tinha 80 clubes, e a CBF não conseguia fazer aquele campeonato, né? Mas houve o acerto. O presidente, à época, de um daqueles módulos, ou era do Clube dos 13, era Eurico Miranda. E ele fechou o acordo representando os clubes ali, representando a CBF. Isso é uma história que todo mundo do futebol conhece. Uhum. Fechou o acordo e tinha que haver o cruzamento. De um lado tinha o Sport, tinha o Guarani, que tinha sido campeão brasileiro também, e outras grandes equipes. Do outro lado tinha Santa Cruz, Goiás, Flamengo, Curitiba, Internacional, Palmeiras, né? Os clubes de São Paulo, clubes do Rio. Mas muita gente esquece que aquilo ali também foi porque o Botafogo não tinha chegado ali entre os 20 que eles queriam que participasse. Se voltaram e fizeram o acordo e o Sport ganhou com merecimento o direito de disputar e fazer o cruzamento, o Sport é campeão brasileiro. E é um título que está aqui no estado de Pernambuco, é desse país Pernambuco, é dessa nação chamada Nordeste, que está dentro do nosso país, esse grande Brasil, que, por sinal, tem como berço de nativismo a cidade da Vitória de Santo Antão, o Monte das Tabocas. É um ponto importante, né, que é movimentado agora diariamente, né? Está aberto lá o Monte das Tabocas. Não é só o Monte das Tabocas do dia 3 de agosto que é aberto para visitação, né? Em alguns períodos ele está aberto lá para a população também, para os turistas conhecerem, né? Tá aberto para que as pessoas saibam que aconteceu uma revolução e que foi lá na cidade da Vitória de Santo Antão que pela primeira vez, ali em 1645, brancos, negros e índios se uniram para defender o solo pátrio. A gênese, a célula máter do Exército Nacional foi gerada em Vitória de Santo Antão e eclodiu aqui no Monte Guararapes. É por isso que lá no Centro de Convenções você tem 2 teatros, Tabocas e Guararapes, reconhecendo a história. Mas para reafirmar, a gente entrou no nativismo, né? Mas para reafirmar esse nativismo, esse pertencimento, independe que você seja torcedor de Vitória, Náutico, Sport, Santa Cruz, qualquer outro clube, a gente tem que reconhecer o que é de direito. É de direito e o Sport conseguiu dentro de campo. Conseguiu na justiça, mas conseguiu dentro de campo. Se não foi disputar, é porque não quis disputar e o Sport tem esse direito. Eu, não sendo torcedor do Sport, poderia aqui trazer essa paixão clubística, essa rivalidade sadia, né, daquele tempo, da rivalidade, da disputa de um campeonato, do colorido das torcidas, da festa dos estádios, remontando àquela coisa que a gente teve no passado tão próximo, né? Podia trazer essa rivalidade para hoje. Essa rivalidade ela não existe. Sport é campeão brasileiro.